Certa vez combinei de encontrar uma garota no Tinder chamada Fernanda, de quem ainda sou amigo. Ela me pareceu legal logo de cara. Tinha várias tatuagens no braço esquerdo, cabelos ruivos e adorava malhar, como mencionava em seu perfil. Uma de suas fotos foi tirada no telhado de um prédio bacana, com uma vista incrível. Perguntei onde ficava, e ela me disse que era um hospital abandonado na periferia da cidade. Muito legal para explorar à noite e bem fácil de entrar. Normalmente havia um policial patrulhando o enorme estacionamento à noite para impedir a entrada de invasores, mas ela disse que era muito fácil contornar a situação. Ela teve a ideia de irmos juntos até lá, como uma espécie de primeiro encontro, se é que posso chamar isso de encontro. Eu estava totalmente de acordo com a ideia. Ela parecia legal, e essa parecia ser uma maneira legal e diferente de conhecer alguém. Em vez do habitual, vamos tomar um drink. Fui buscá-la em sua casa a 10 minutos de distância e dirigimos por 20 minutos para chegar ao hospital. Esses 20 minutos nos deram uma boa chance de nos conhecermos um pouco e nos sentirmos confortáveis com a personalidade um do outro. Quando chegamos ao hospital, ela me disse para estacionar em uma rua sem saída escondida por um monte de arbustos altos, que ficava a 5 minutos de caminhada até o interior do hospital. Pulamos essa pequena barreira que separava a rua do estacionamento do hospital e depois corremos pelo amplo terreno aberto em direção à grama, ao lado da entrada que ela sempre usava. Ela nos levou a uma janela quebrada que dava para o porão do hospital. Parecia um pouco assustador, mas eu aceitei. Fiquei feliz por ter usado roupas velhas e confortáveis, como ela me disse, porque eu sabia que iria rasgá-las em algum lugar. Usamos as lanternas dos nossos celulares, já que não trouxemos nenhuma luz especial para trabalhos pesados nem nada. Ela parecia conhecer todo o hospital como a palma da mão. Ela nos levou até a escada, até o andar de cima. Devo dizer que ficar sozinho com mais uma pessoa em um lugar como esse à noite era muito assustador, mas eu não tinha ideia do quão assustador estava prestes a ficar no primeiro andar. Fernanda falava tão alto que eu quase queria mandá-la calar a boca. Eu estava paranoico, seríamos descobertos por causa da voz dela. No corredor em que estávamos, parecia que uma porta estava abrindo ou fechando. Algo ecoou pelo corredor até nós. Ela também ouviu e ficou em silêncio. Eu lhe perguntei em um sussurro se era normal que outras pessoas estivessem ali, e ela disse que às vezes, mas quase nunca acontece. Desligamos nossas lanternas e esperamos. De repente houve um estrondo muito mais próximo de nós. Agora estávamos os dois nos debatendo no escuro. Voltamos para a escada e subimos correndo com as luzes acesas novamente. Quando estávamos alguns andares acima, sentimos que era possível falar em um volume normal novamente. Fernanda me disse que a polícia nunca entrava lá, então poderiam ser outros exploradores. Mas o mais estranho era que não havia sinal de outra luz naquele corredor. Ninguém normal estaria andando no escuro. Então ouvimos sons ecoando do poço da escada de saída onde estávamos. Alguém estava subindo as escadas. Mais uma vez, nós nos mexemos. Ela abriu o caminho dizendo que sabia para onde ir. Corremos por alguns minutos por esse labirinto de um edifício. Eu estava realmente surtando. Parecia que estávamos sendo seguidos e eu não tinha certeza se preferia que fossem os policiais ou outra pessoa. Ela nos levou a um pequeno local externo. Não estávamos no telhado mais alto, mas já era bem alto. Paramos para recuperar o fôlego. O fato de estarmos sendo seguidos estava acabando completamente com a vibração. Ela até parecia preocupada, e eu a considerava uma especialista naquele lugar.
Depois de alguns minutos, relaxamos um pouco e passamos por uma janela quebrada até o teto dessa grande sala. Essa parte foi assustadora, porque ela queria caminhar por aquelas longas e estreitas tábuas de madeira com uma queda de 3 metros abaixo de nós. Uma queda dessa altura poderia causar ferimentos, mas eu não queria parecer um covarde. Eu a segui pela tábua de madeira longa e irregular até chegarmos ao topo desse pilar, onde uma tábua parava e outra começava. Sentamos naquele pilar para relaxar e conversar, com nossas pernas penduradas na borda e com vista para a escuridão lá embaixo. Era assustador lá dentro, e eu achava que estávamos sozinhos, até ouvir um som vindo debaixo de nós. Parecia alguém andando. Nossa presença já era conhecida por quem quer que estivesse lá dentro. Ligamos nossas lanternas e as apontamos para baixo. Logo abaixo de nós, de pé no pilar, olhando diretamente para nós, havia um homem de uns 40 anos, com um gorro preto, vestindo uma jaqueta preta e calça de moletom preta. Ele sorriu para nós e disse com uma voz grave e assustadora: "Desçam." Enquanto ele acenava para que descêssemos, eu perguntei: "Vocês são da polícia?" Ele ignorou minha pergunta como se não tivesse me ouvido e repetiu: "Desçam." Com seu sorriso assustador. Fernanda e eu nos levantamos assustados e começamos a caminhar de volta pelo estreito pedaço de madeira. Eu estava com mais medo de cair agora do que antes. Não tinha ideia do que aquele homem faria conosco. Quando já estávamos na metade do caminho, o homem saiu correndo da sala abaixo de nós por uma porta. Com certeza ele tentaria nos pegar. Tínhamos que nos apressar. Conseguimos atravessar e tentamos sair dali, sabendo que aquele homem era perigoso. Quando estávamos descendo, correndo até as escadas do poço, no lado oposto do hospital, ouvimos a porta alguns andares acima de nós se abrir e se fechar. E em seguida, passos descendo os degraus. De alguma forma, ele havia nos seguido. Estávamos nos arrastando como se estivéssemos correndo para salvar nossas vidas. Conseguimos voltar ao primeiro andar e corremos de volta para o lado oposto do hospital, por onde havíamos entrado. Voltamos para o porão e escalamos a janela quebrada. Todo o processo de escalar aquela janela foi assustador, porque eu fui o segundo a sair, e tinha medo de que minhas pernas fossem agarradas a qualquer momento, mas acho que naquele momento perdemos o homem de vista. Corremos de volta para o estacionamento, para o meu carro, e quando chegamos lá, a primeira coisa que fizemos foi trancar as portas e recuperar o fôlego. Foi um pesadelo completo. E de alguma forma o fato de termos passado por isso juntos criou uma espécie de vínculo instantâneo entre nós. Saímos de lá e paramos em uma lanchonete para comer e organizar nossos pensamentos no carro. Ficamos uma hora conversando e depois a deixei em casa. Fernanda e eu mantivemos contato ao longo dos anos, e embora tenhamos nos envolvido romanticamente por alguns meses, acabamos ficando apenas bons amigos. Nenhum de nós jamais voltou àquele hospital. Há 3 anos contraí meningite bacteriana. Moro no sul da Flórida e não acredito que tenha havido um surto ou algo do gênero. Portanto, não tenho certeza de como contraí a doença ou de quem poderia tê-la contraído. Comecei a desenvolver sintomas muito ruins. Dores de cabeça fortíssimas, confusão, sonolência, náusea e falta de apetite. Mas quando as alucinações começaram, foi quando soube que tinha algo realmente sério. Deitada doente na cama, enquanto meu marido estava no trabalho, ouvi uma voz de criança chamando mamãe no andar de baixo. Mãe! Não temos filhos.
Levantei-me da cama e olhei para a escada para chamar o nome do meu marido. É claro que ele não respondeu, porque estava no trabalho. A dor de cabeça que tive ao ficar de pé foi demais, então voltei para a cama. Pela segunda vez, ouvi uma voz me chamando no andar de baixo. Peguei o telefone e liguei para o meu marido, gritando para ele que estava ouvindo a voz de uma criança assustadora de dentro de casa e que achava que estava tendo alucinações. Ele ouviu o quanto eu estava angustiada pelo telefone e saiu mais cedo do trabalho para me levar ao hospital. Enquanto esperava que ele chegasse em casa, troquei de pijama e, ao fazer isso, tive que correr para o banheiro para vomitar. Enquanto vomitava, ouvi outra voz do lado de fora do banheiro. Não consegui ouvir o que ela poderia ter dito, nem saber se era a mesma voz que eu tinha ouvido. Eu estava perdendo a cabeça. Não fui diagnosticada até chegar ao hospital e, aparentemente, se não tivesse sido tratada, o que eu tinha poderia ser muito sério, até mesmo fatal. O médico me disse que a parte das alucinações era bastante incomum, mas não inédita. Recebi antibióticos por meio de uma agulha, pouco tempo depois de chegar ao hospital com meu marido. O médico disse que tive sorte de chegar ao hospital tão rapidamente, pois se tivesse esperado muito mais tempo, isso poderia ter tido efeitos duradouros ou possivelmente ser fatal. Meu marido ficou comigo por algumas horas no quarto. Disseram-me que eu teria que ficar lá por alguns dias, ou até por uma semana, dada a gravidade dos meus sintomas. Por volta das 10 horas, ele saiu para ir para casa, pois trabalharia no dia seguinte. A enfermeira me disse para ligar para ela se eu tivesse qualquer problema. Embora eu ainda estivesse me sentindo completamente mal, cochilei rapidamente. Comecei a ter um sonho em que meu ex-marido estava no quarto, em cima da minha cama, olhando para mim e conversando. Ele dizia coisas horríveis sobre meu atual marido. Ele deu um tapinha na minha cabeça e disse que estava feliz por eu estar bem e que tinha vindo assim que viu que meu marido tinha ido embora. Ele começou a falar sobre como despreza meu atual marido e quer matá-lo. Ele continuou esfregando minha testa e depois saiu do quarto. Muitas vezes tenho pesadelos com meu ex-marido por causa de como nosso casamento era tóxico e abusivo e porque ele o arruinou, mas prefiro não incluir detalhes. Acordei sonolenta e com a cabeça leve e olhei ao redor do quarto. Havia uma cadeira em frente à minha cama de hospital, mas ninguém estava sentado nela. Não estava lá quando meu marido saiu. Já era bem tarde da noite, então voltei a dormir. Acordei na manhã seguinte com a enfermeira no quarto. Contei a ela sobre o sonho estranhamente vívido que tive, e ela riu e me disse que não era um sonho. Meu primo veio me visitar na noite passada. Eu disse a ela que não tenho primos que moram neste estado. Ela parecia mais séria agora e disse: "Bem, alguém que disse que é seu primo, David, a visitou ontem à noite." David era o nome do meu ex-marido. Depois de explicar melhor, a enfermeira chamou um médico e ele me disse que os antibióticos podem ter causado delírio, o que prejudicou minha capacidade de distinguir o sono da vigília. Por isso, eu estava ouvindo tão vividamente o que David estava dizendo. Liguei para o meu marido para contar o que havia acontecido e, é claro, ele ficou furioso e preocupado. Ele voltou novamente naquela noite depois do trabalho, mas naquele dia mandei uma mensagem para David perguntando o que diabos ele estava pensando ao me visitar e como ele sabia que eu estava no hospital. Minha mensagem foi entregue, mas ele a ignorou. Enviei outra mensagem dizendo que ouvi todas as ameaças que ele fez ao meu marido e que eu iria acionar a polícia. Minutos depois ele respondeu dizendo: "Eu nunca fiz ameaças ao seu marido. Eu simplesmente estava lá quando ouvi o que aconteceu para me certificar de que você estava bem. Você deve ter ouvido coisas enquanto dormia." Eu respondi: "Fique fora da minha vida, ou envolverei a polícia novamente." Depois disso, ele não respondeu mais. Nunca contei ao meu marido sobre as ameaças que eu vi em meu estado sonolento e meio adormecida, porque não sabia se eram reais ou não. Com uma mistura de antibióticos e o fato de eu já ter tido alucinações audíveis estranhas no dia anterior. Não acho que seja impossível que o que eu vi não tenha sido realmente o que foi dito, mas posso estar errada. Na semana seguinte,
Finalmente deixei o hospital. Trabalhei como enfermeira em vários hospitais e instalações antes do atual hospital em que trabalho. Fui enfermeira em um hospital geriátrico que ficava a 30 minutos da minha casa. Eu já tinha experiência em trabalhar com pacientes de idade avançada, portanto isso não era novidade para mim. Eu estava trabalhando nesse hospital há apenas 2 semanas e você logo entenderá o porquê. Isso aconteceu no meu penúltimo turno de trabalho nesse hospital, sem que eu soubesse no início daquela noite. Eu estava trabalhando no turno da noite e estava dormindo menos de 1 hora. Fui designada para a ala de Alzheimer. Os pacientes dessa ala me adoravam. Minha presença, como uma jovem de 20 e poucos anos, entre os residentes dessa ala que de certa forma ficavam sozinhos, flutuando em suas mentes, tenho certeza, me viam como um sopro de ar fresco, alguém que poderia prendê-los ao agora. Se você ficar sozinho, pode viajar mentalmente para outros lugares, mas com outra pessoa em seu espaço, você fica preso àquele momento. Eu estava lidando com vários pacientes naquela noite, mas um deles estava um pouco mais inquieto do que os outros. Seu nome era Lena. Era a primeira noite que eu lidava com ela, e sempre que eu entrava em seu quarto, ela me contava sobre as vozes que ouvia e o homem vestido de preto que ela estava vendo no canto do quarto. A outra senhora no quarto pediu que a cortina fosse fechada antes do início do meu turno, para que Lena a deixasse em paz. Ela era uma senhora doce que sorria sempre que eu estava perto dela, mas não falava muito e era muito esquecida. Como eu começava meu turno por volta das 21 horas, a maioria dos pacientes já estava dormindo às 23 horas, mas não Lena. Sempre que ela me chamava ao quarto, ficava assustada com as supostas vozes que ela dizia estar ouvindo, e com o homem de preto que supostamente ficava olhando para ela. Não vou mentir, isso estava me assustando um pouco. Acredito que em sua mente ela estava vendo e ouvindo essas coisas, e eu simpatizava com ela porque as imaginava muito assustadoras. Mesmo assim, fiz o possível para acalmá-la e fazê-la dormir. Não quis ligar a TV para acalmá-la porque queria ser cortês com outro paciente no quarto. Segurei as mãos de Lena e disse que não havia problema em respirar e relaxar. Lembrei-a que ela não estava ali sozinha e que eu estava sempre a um telefonema de distância. Isso pareceu funcionar. Lena relaxou por um tempo e na próxima vez que entrei no quarto ela estava dormindo. Uma vez que a maioria dos pacientes está dormindo, a noite passa muito mais devagar. O tempo quase se move ao contrário. 1 ou 2 horas depois, eu estava na sala de roupas de cama abastecendo o meu carrinho quando ouvi algo no quarto. Era um quarto relativamente pequeno, morto e silencioso. Além disso, eu estava com a porta fechada, por isso foi estranho ouvir outro barulho. Virei-me, não vi nada e continuei a abastecer o meu carrinho. Então senti o que só posso descrever como uma mão em meu ombro. Olhei para o meu ombro, dei um pulo e gritei. Mas não havia nada em meu ombro. Não havia ninguém na sala. No entanto, eu sabia que havia sentido algo forte e pesado, basicamente agarrado em meu ombro. Fui para o corredor por 1 segundo para acalmar minha cabeça. Não havia nenhuma outra enfermeira à vista. Tudo estava muito calmo. Eu não tinha mais nada a fazer a não ser continuar o que estava fazendo. Continuar abastecendo o carrinho até que estivesse cheio. Então fui para a porta e caí no chão e comecei a gritar, pois meu coração ficou imediatamente na garganta. Havia um homem vestido de preto, parado do lado de fora da porta, olhando pelo vidro e sorrindo. Meus gritos eram altos o suficiente para acordar todos. Ele desapareceu de vista pela janela de vidro da porta. Segundos depois, a porta se abriu e uma das minhas colegas enfermeiras veio me ajudar a sair do chão, pois eu estava histérica. Perguntei se ela tinha visto o homem vestido de preto. Sua resposta foi: "Que homem? Não há mais ninguém aqui." Verificamos todos os quartos da enfermaria.
Não havia ninguém vestido de preto lá dentro. Meus gritos acordaram Lena de um sono leve que ela devia estar tendo, e quando entrei em seu quarto, ela começou a falar dos gritos. Dessa vez, os gritos que ela não sabia que eram os meus. Perguntei a ela como era esse homem de preto, se ele estava sorrindo. Notei que suas sobrancelhas estavam apontadas para baixo, enquanto sua expressão mudava para parecer mais concentrada. Ela perguntou: "Como você sabia?" E mesmo com meu coração ainda acelerado, senti que ele deu um salto quando ela disse isso. Ela começou a gritar: "Me tire daqui, ele está chegando!" As outras enfermeiras entraram e tentaram acalmá-la. Naquela noite fui transferida para uma ala diferente com outra pessoa e acabei indo para casa mais cedo porque estava muito assustada. No dia seguinte, mandei uma mensagem para a enfermeira-chefe dizendo que meu próximo turno seria o último. A experiência me traumatizou e eu não queria mais ficar naquele prédio. Recebi uma resposta tão amigável quanto eu poderia esperar. Nunca fui diagnosticada com nada, nem nunca lidei com alucinações de qualquer tipo. Estou ciente dos efeitos da falta de sono, mas isso foi outro nível. Não sei se minha mente começou a me pregar peças pelo que Lena me disse a noite toda, mas a sensação da mão em meu ombro e a imagem do homem sorridente atrás da porta de vidro correspondiam à descrição que um paciente continuava dando várias vezes. Essa foi uma daquelas ocorrências sobrenaturais inexplicáveis que acontecem uma vez na vida. Pelo menos, eu espero que seja a única.